Olá, boa noite a todos. Bom, o tema da palestra está aqui no comecinho dessa palavra que demanda, que é não temas. Eu deixei mais para a gente já ir meditando um pouquinho sobre o tema. Talvez alguns não consigam ver, então eu vou ler aqui nossos amigos do Facebook, tá bem? Serve e não temas. Crê no bem e não temas. Prossegue e não recues. Surgirão maus caminhos. Deus saberá guiar-te. Deus saberá guiar-te. Pedras talvez te firam. Deus te garante a cura. Tempestades virão. Deus ser-te-á refúgio. Ante ofensas prováveis, Deus te fará defesa. Se amigos te deixarem, Deus estará contigo. Haja o que houver na estrada, Deus te resguardará. Está no livro Sinais de Rua. Então, o tema da noite é não. Temas. Podemos ter várias interpretações de não temas. Temas é temor, medo. Vamos na casa espírita, doutrina espírita. O que é para a gente não temer? Os espíritos? A gente não temer a morte? Melhor, o momento de desencarne chamado morte. É isso? A gente não temer? Não, talvez seja a reencarnação. Muitos temem reencarnar novamente numa condição meio diferente, menos confortável da que hoje estamos. Não temer as adversidades da vida, porque tudo vai ficar bem se a gente vier na casa espírita, então não tem por que temer. Tudo vai ficar certo. Eu não sou espírita. Tá bom, você vai no culto, vai numa missa, e tudo estará certo. Fala em público, talvez? O tema trazido hoje é um pouquinho diferente desse não temas, de ter medo. Tem um Reels que está correndo na internet assim, que ele ficou bem popular, que ele fala que a frase mais dita na Bíblia é não tenha medo, não temas. E algumas traduções é um pouquinho diferente, é tenha coragem. Eu acho que dependendo do contexto dá para usar os dois. Bom, falar para uma pessoa que está depressiva para ela ter coragem é um pouco difícil. Talvez seja melhor não temas, as coisas vão melhorar. Mas às vezes a gente não tem essa convicção plena de falar para uma pessoa para não temer a vida, não temer as coisas, não temer um espírito da mediunidade, talvez, quando ela começa a ficar mais ostensiva e eu começo a ouvir vozes, ver coisas e fico meio fora da normalidade, porque talvez não tenhamos conhecimento para isso. Mas, então, o que você quer dizer com esse não temas de hoje? Para a palestra de hoje. É não temas ser cristão, como Cristo nos sugeriu. Ser cristão é ter uma religião? Vou responder. Não. Cristo não criou uma religião. Ele criou uma filosofia de vida onde o amor impera diante de tudo. Ele criou uma série de comportamentos na qual eu penso no outro antes de pensar no meu bem-estar e ganho próprio. Só que às vezes praticar isso fica um pouco difícil. E às vezes a gente esquece que o Espiritismo ele é cristão porque ele segue os preceitos de Cristo. E a gente quer somente uma parte disso, que é a parte dos milagres, da cura, a parte fantástica da coisa. E a gente esquece de fazer a nossa parte. E a doutrina espírita sempre fala da reforma íntima, que é essa parte de colocar os preceitos cristãos na prática. Então é isso que nós vamos falar e meditar hoje. E para exemplificar um pouco disso, não ficar porque o Eli falou isso e o Eli falou aquilo, eu trouxe essa passagem, não sei se dá para todos lerem, mas eu vou ler aqui. Eu trouxe mais algumas passagens, então tenham paciência. Isso aqui está na Bíblia, está no Evangelho, então também é um estímulo para que leiam as passagens de Cristo, porque é o jeito de a gente se aproximar um pouco mais dele e aprender o que é esses comportamentos que eu estou falando aqui.
Passagem do jovem rico. E por que eu estou falando passagem e não parábola? Porque isso aconteceu. Em vários momentos, Cristo encontrou pessoas que são muito próximas, como nós somos hoje. Que era para exemplificar que tem pessoas como nós. E quando a gente olha isso, a gente não quer ver direito. A gente fala, não quero saber disso aqui não. Porque às vezes mexe com aquilo que nós temos que realmente mudar em nós. Então vamos lá para a passagem do jovem rico. Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais eram os mandamentos? Os mandamentos de Moisés. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Vamos compilar. Não prejudicarás o outro. Certo? E Jesus disse, ele pergunta ao jovem, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, né? E assim por diante. Então disse-lhe o jovem, tudo isso eu já tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar no rico no reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 19 e 16 a 23. E muitas vezes, eu vou fazer um adendo aqui, a gente se apega só a essa última frase aqui. Os ricos estão condenados, ninguém vai entrar no reino dos céus. Tem verdade nisso? Não. A gente tem que entender que isso vale para este jovem. E claro, se a gente se identificar com ele, vale para a gente. Mas vale para ele, pontualmente para ele. Este jovem rico. Porque pense, ele já guardava os mandamentos. Mas ele queria conhecer o mestre. Ele já tinha tudo que a vida material poderia fornecer na época dele. Venha-me pensar que ele queria conhecer o mestre, porque o mestre já tinha uma coisa que ele, sendo jovem e rico, não vou falar bonito porque não está dizendo aqui, seria o como perfeito, ele inteligente, né? Para fechar tudo, ele queria ter status. Não o status de ser rico, mas o status social que Jesus já tinha. O nome de Jesus era conhecido por todos. Então, talvez ele queria se aproximar de Jesus para ter uma coisa que ele ainda não tinha. Mas ao ouvir que ele tinha que largar tudo que ele tinha, ele falou, não. E percebam que Jesus, ao olhar esse jovem, ele já sabia que ele tinha esse apego à matéria. Então a gente tem que entender, todo rico está condenado? Não. Porque às vezes a matéria, para ele, não tem apego algum. Ele simplesmente está nessa condição. Importante condição, difícil condição, que se apresenta na vida como uma prova para a pessoa. A doutrina nos diz isso. A beleza e a riqueza são provas, e difíceis provas. Testam realmente o nosso comportamento, realmente o nosso espírito. Então, a gente, observando isso, podemos refletir um pouco em que nós estamos apegados. Não só em questões materiais, os bens, propriedades, mas os sentimentos, os comportamentos que impedem que nós obtenhamos o quê? O reino dos céus. Que nós acumulemos tesouros que realmente ficam. Bom, eu disse que tinha mais passagens e pedi um pouquinho de calma. Então trago uma outra, de um outro personagem bem conhecido, o Zaqueu. Virou até música. Como o Zaqueu? Eu não lembro, não vou cantar não, porque eu não sou bom de cantoria. Mas para quem não conhece o Zaqueu, eu coloquei um desenho, não sei se vocês conseguem ver, ele está em cima, subindo no mar. Eu vou ler para vocês.
Ele era um cobrador de impostos. E cobradores de impostos não eram bem vistos, porque eles tiravam o dinheiro do seu povo, que são os judeus, para entregar para os romanos, que eles tinham o poder político da época. Então eles não eram bem vistos. Não era um trabalho que seus irmãos ali vinham com bons olhos. Mas quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico, olha, outro rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, procurou ver Jesus. Mas como era de estatura baixa e não conseguia espreitar por cima da multidão, ele correu à frente e trepou em uma árvore, junto à estrada, para dali ele ver o mestre, Jesus. Quando Jesus ia passar, olhou para cima e Jesus, vendo Zaqueu, chamou-o pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque convém-me visitar-te hoje. Zaqueu então saltou para o chão e, satisfeito, levou Jesus para sua casa. Mas a multidão ficou descontente. Afinal, vai ser hóspede de um conhecido pecador? Murmuravam eles. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. E se tenho cobrado a mais os impostos, restituirei 4 vezes esse valor. E Jesus disse: a salvação entrou hoje neste lar. Este homem é como um filho fiel de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Está lá em Lucas 19, de 1 a 10. As passagens, elas são reproduzidas por quase todos os evangelistas, porque são pessoas que foram encontrando mesmo Jesus e eles estão relatando, né? Diferente das parábolas, que alguns ouviram algumas parábolas, outros ouviram outras parábolas. E a gente percebe que Zaqueu já tinha esse, vamos dizer, arrependimento e essa consciência de que cobrou um pouquinho a mais ali, talvez não dormia direito, certamente ouviu por muitos anos os murmurinhos de pecador, traidor do povo, e ele queria se redimir. Então Jesus o conforta. Primeiro vai para sua casa, ou seja, eu não vim para julgar. Depois ele ouviu o que ele tinha a dizer. Ele falou: é isso. É isso que eu preciso para me salvar? Jesus falou: é isso. Porque ele veio para salvar esse tipo de pessoa, quem está consciente dos seus atos e quer buscar a mudança no seu tempo. E é fácil seguir Jesus? Zaqueu não podia largar tudo e seguir Jesus, mas ele podia fazer o que ele deveria com as pessoas ali, demonstrar bondade, coerência com a sua profissão, pois isso é o que ele aprendeu observando Jesus, as histórias, a coerência para a época, a coerência para ele. Ele também era rico. Então quer dizer que quem vai para o reino dos céus? Isso. Então a gente percebe, dizendo que não é a riqueza que impede, não é um erro que vai impedir, mas é a insistência em permanecer nessa situação, nesse comportamento, nesse pensamento e nesse sentimento, que vai fazer com que a nossa reencarnação não tenha progresso. Porque o progresso vem de uma mudança que nós fazemos em nós mesmos. A vida nos promove isso, nos dá oportunidades, nos dá chance. Mas é a nossa decisão, é a nossa vontade em melhorar, em mudar as coisas que faz com que o progresso aconteça. E eu falo progresso, porque a evolução, ela acontece depois. A gente progride, depois a gente evolui. Pensando em mundos de provas e expiações, temos os outros mundos, então a evolução é a gente estar apto para seguir para um próximo mundo. Então a gente chega num nível moral que nos permite acesso a novos mundos.
Eu quero ir para um mundo feliz, mas eu só promovo tristeza. Eu só promovo desânimo. Qualquer coisa que acontece na minha vida é motivo para que eu fique cabisbaixo, triste, rancoroso, revoltado. É ano eleitoral. Meu Deus do céu. Eu tenho mais que um motivo para ficar revoltado com esse país, com as pessoas, com a minha situação. Isso demonstra progresso? Isso demonstra que nós estamos caminhando para um mundo feliz? Porque lá é feliz. Ah, mas então lá a gente fica feliz observando coisas ruins. Não. Todo mundo pode se indignar, eu também. Mas não ficar apegado a isso. Que nem o jovem rico estava apegado às suas propriedades. A gente pode observar isso, ver se temos competência para mudar isso. E se a gente não tem, reagir de uma maneira melhor, reagir de uma maneira mais feliz, promover felicidade para quem está perto, pelo menos isso. Se está tão difícil as coisas, por que a gente vai tornar mais difícil ainda? Vamos ter um pontinho de luz ali que vai clarear um pouco a vida do outro, deixar um pouquinho mais confortável. Talvez a pessoa não teve um sorriso no dia, deu o seu sorriso para a pessoa, pelo menos hoje. O problema é que a gente está muito ligado a nós. Porque eu estou sofrendo, porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque eu tive problemas. Então vamos falar o óbvio, todo mundo tem problema. Todo mundo fica triste, com raiva, revoltado. Só que tem pessoas que mesmo assim decidem sorrir. Decidem fazer algo diferente do convencional. E era isso que Jesus promovia. Um pensamento e comportamento diferente do convencional. Todos reclamam. Eu agradeço. Todos se revoltam. Eu fico tranquilo e calmo. E ainda promovo a calma. Estava conversando hoje, vou pegar isso como exemplo, que às vezes tem muitas pessoas que estão no hospital hoje. Então as pessoas não têm motivo para ficar felizes. Estão numa cama do hospital. Será? Quantas pessoas eu posso pensar aqui, e vocês também podem pensar, que não tem nenhuma cama no hospital para ficar? Que não tem medicamento? Que não tem cuidado e não tem nenhum médico na sua região? Estão esperando há meses um médico para consultá-lo, que não tem condições de se abrigar e um cobertor para se cobrir. Sim, a pessoa está doente, mas ela está sendo cuidada. Ela tem familiares para ir lá com ele. Há pessoas que não têm isso. Há pessoas que desencarnam e não tem ninguém para levar o corpo. Isso é triste? Ou talvez é mais triste? Ou talvez eu deveria agradecer que, independente da condição que eu estou, por exemplo, alguém numa cama de hospital, vou pegando algo drástico para a gente compreender, eu estou numa cama de hospital. Porque eu poderia estar doente sem ter a cama, sem ter hospital, sem ter profissionais para cuidar de mim. E só de pensar isso, está pensando certamente diferente de 90% de quem está lá sofrendo. E talvez seja só isso, e esse ato de pensar diferente, que já faça com que a pessoa tenha ânimo e saia daquela condição. Porque ela não ficou mais apegada à condição diferente. Ela viu além daquela situação. Então, nós somos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, amai os vossos inimigos, nós vamos ter um pouquinho desse comportamento, desse pensamento um pouquinho diferente que Jesus nos promoveu. E aí que nós voltamos ao tema da noite, que é não temas, ou tenha coragem.
e ser diferente diante das situações. Porque não é fácil, quando nós ouvimos isso aqui. Aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais que vos queira tomar emprestado. Está lá em Mateus, capítulo 5, 38 a 42, mas também está no capítulo 17 do Evangelho do Espiritismo, com as instruções dos Espíritos, as explicações deles também. Quando a gente olha isso aqui, o código namorado, olho por olho, dente por dente, Jesus traz um preceito diferente disso. Não é fácil fazer isso. Não é fácil ser ofendido e ficar quieto. Não é fácil. Dar outra face, vamos explicar isso para não ter mal entendido. Jesus não falou assim, ó, alguém bate, bate de novo. Não. Ele não condenou a defesa. Ele condenou o ataque. Ou seja, alguém me bate, eu não faço o mesmo, não retribuo com a mesma moeda. Eu não bato também. Mas você pode retirar, não está apanhando não. Vamos ser coerentes aqui. Vamos usar a razão também. A questão é, se alguém quer algo material de você, seja desapegado disso. Porque a matéria passa. É isso que está dizendo. Não fique apegado. Eu quero a sua túnica. Aí entra com o processo que eu quero a sua túnica, a sua casa. Ah, você quer? Tome. Porque se não for para essa pessoa ficar, adivinha, ela não vai ficar. A chave do mundo não está em ninguém encarnado. É de Deus. Vou dar outro exemplo. Quantas vezes vocês não viram uma pessoa com poder? Seja no emprego, seja na família, seja na sociedade, que ela manda e desmanda e ninguém pode falar nada, ninguém tem poder de contrariar ou de mudar as situações porque ela está ali, plena, com todo o poder. Um dia ela desencarna. Morte natural, acidente. Ela fica doente, impossibilitada de tomar as decisões que tomava antes. Quantas pessoas não ficam doentes sem saber por quê? Sem causa alguma? Foi do nada isso? Deus não tem nada a ver com isso? Deus permite ou não permite que as coisas aconteçam? Se algo aconteceu, Deus permitiu. Se algo não aconteceu, é porque Deus não permitiu. Agradeça pelos bens que te acontecem e não se revolte pelos males que te acontecem. Pode até agradecer se conseguir. Porque Deus enviou um propósito. E o propósito é sempre te melhorar. Ou te impedir de piorar. Porque isso também acontece. Então, pensando nisso, ser cristão não é fácil. Dá um medo. Ah, mas eu vou perdoar, a pessoa já me traiu, vou perdoar de novo. Se ela me trai de novo, não dá um medo? Ah, mas eu vou pagar antes, a pessoa não vai fazer o serviço, já tomei um outro calote antes. Não dá um medo? Não dá um medo você começar a ser bom, ajudar o próximo, e o próximo nem te agradecer? Dá um medo, né? Dá um medo ser cristão. Dá um medo ser bom. Dá um medo ser ético, enquanto o mundo não é ético. Enquanto a gente vê que o outro faz tudo para ganhar, enquanto você às vezes perde para fazer aquilo que é moralmente correto. Parece que a gente está sendo constantemente prejudicado. Então, se a gente for cristão, ninguém está nos enganando. Se alguém nos pedir a túnica, ele também o manto. É isso que você quer? Pode.
Se acontece um assalto, vai perder a vida por conta do celular? O celular vai comprar outro. Uma vida é cara. Demora para encarnar. Um corpo demora para se gerar, demora para crescer. Para ficar desse tamanho aqui, demorou. Ou era uma célula pequenininha, como eu fiquei. Demorou tempo para isso. E investimento. Minha mãe investiu bastante, meu pai investiu bastante. A família, a escola, vocês, como sociedade. O celular está o quê? O máximo 20 mil? O máximo, sim. Eu sei que tem uns baratinhos, mas tem um, né? Juntar dinheiro você consegue outro. Agora uma vida. A felicidade que essa vida promove, o conhecimento. Só de você nascer, muitas pessoas já ficam felizes. Mas pessoas que ninguém fica feliz. Não. Fica assim. Se não fica aqui, fica no plano espiritual. Pode acreditar. Então a sua vida é valiosa. Então se alguém quer as coisas materiais, dê. Se alguém quer abusar da sua moral, mostre que a sua moral ela é intacta. É isso que é ser cristão. Não estou falando de religião aqui. Eu estou falando que é isso que Cristo promovia. Eu estou falando que isso não é fácil de fazer. E a gente tem medo de fazer isso. A gente tem medo de mostrar nossa luz, porque alguém pode querer abusar dela. Abusar da nossa ajuda, do nosso apoio, do nosso sentimento, da nossa bondade. E realmente, no mundo de provas e expiações isso acontece. Mas se a gente tiver medo disso, a gente vai ficar parado igual a eles. A gente não vai progredir. Tá aí, mas se eu faço isso? E essa passagem muito bonita, está lá no Evangelho também sobre o Espiritismo, no capítulo 25. Buscais e achareis. No item 6. Observai os pássaros. Então, quem é cristão tem que ter uma ciência disso daqui. Eu vou ler agora. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles, como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira as ervas do campo, que existe hoje e amanhã será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Está lá em Mateus capítulo 6, de 26 a 30. Então, ser cristão tem a ver com fé. Que essas coisas vão acontecer. O Espiritismo não esconde isso. Pelo contrário, ele fala: mundo de provas e expiações, o mal impera sobre o bem. Se nós estamos aqui, temos que cuidar do nosso mal, observando os irmãos e podemos fazer um trabalho também. Sermos exemplo do bem. Talvez alguns identifiquem e também comecem a trabalhar isso em si. Mas como a gente fica tranquilo diante disso? Conhecimento. A gente tem que ir até aquele que nos promoveu esses comportamentos. É Jesus Cristo. Mas então é só com Jesus que eu posso obter isso? Talvez seja um pouco mais fácil. Pelo menos para mim, eu acho que é mais fácil.
Mas não. Existem ateus e outras pessoas de outras religiões que não são cristãs que têm comportamentos cristãos. Vocês lembram que eu falei que o comportamento cristão? O que é ser cristão? É aqueles 2 mandamentos que Jesus colocou para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não precisa que você acredite em Deus, mas respeitar o que Ele fez, incluindo a si próprio. E amar o seu semelhante como a ti mesmo. E isso não tem nada a ver com religião. Mas isso tem muito a ver com uma questão moral de cada um de nós. E é nosso preceito básico elevar a nossa moral, pensando antes de fazer as coisas, tendo responsabilidade conosco e com os outros, para que nós possamos mudar de nível. Possamos ir para outro patamar. Mas eu sei, dá medo. Precisa de coragem para isso. É uma decisão que nós tomamos. Como Zaqueu tomou. Você acha que ele vai chegar na casa das pessoas que ele tirou mais do que ele devia do imposto, e as pessoas mal tinham para se alimentar, para viver? Agora eu vou retribuir 4 vezes mais. Foi fácil? Se assim ele o fez? Certamente nem recebido ele foi. O que você quer na minha casa? Mas fazer o certo, de acordo com a nossa consciência, com o nosso entendimento, porque aquilo que é certo para mim é de acordo com a minha consciência. Por isso nós não devemos julgar o outro, porque o outro tem um nível de intelecto diferente do meu e um nível de consciência diferente da minha. Se eu acho que é certo perdoar e o outro acha que não é certo, ele só não está preparado para perdoar ainda. Então eu tenho que respeitar o tempo dele. Mas não é porque ele não acha que é certo perdoar que eu não posso fazer isso. Eu estou sendo bobo de fazer isso. A salvação é individual. Jesus demonstrou ela em várias passagens, através das palavras, mas cabe a cada um colocar isso em prática. Não tem, por mais que você ame alguém, fazer com que ela se salve, a não ser que ela queira. O meu tempo já está esgotado e ultrapassado. Então, eu deixo essa última mensagem de Chico Xavier, que diz o seguinte: se você deseja ser cristão, efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. E amando, iluminará sempre. Então isso é ser cristão. É contraproducente ao modo normal. Mas sempre de acordo com a sua consciência, o seu entendimento, o seu conhecimento. Se quiser aprimorar isso, aconselho ler os evangelhos, ler as passagens que Cristo teve as conversas, a consciência de Paulo, que está um pouco mais à frente, e talvez isso toque algum ponto da sua personalidade, algum ponto da sua vida, onde o apego à matéria, o apego a algum sentimento, está impedindo que você seja realmente um cristão, totalmente. Está impedindo você de seguir. Seja reencarnado, seja desencarnado. Seja um amor, seja um dinheiro, seja uma... eu sou assim e acabou. A decisão é nossa. A vontade de modificar é nossa. Não há como o outro fazer isso. O que nós podemos fazer é sugerir a reflexão disso. Então não temos crer somente. Indico. Olha lá, Marcos capítulo 5, 36.
pois quando um que nem em Cristo acreditava, chegou até ele e pediu para ele: salve a minha menina, salve a minha filha, que ela não acorda. E foi um pouquinho depois da passagem da mulher que sangrava muito. Jesus simplesmente olhou para ele e disse: não temas, creia somente. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. Muito boa noite. Muito obrigado. E agora nós vamos para o trabalho de passe, para encerrar aqui à noite. Convido todos para retornar semana que vem, se Deus permitir. Farei a prece então para a gente ir para o trabalho de passe e peço que já pratiquem ser cristãos com a prece durante o passe, elevando o pensamento a Deus e confiando que se Ele cuida dos pássaros, cuida da natureza, Ele também cuida de nós. Se tem algum problema, certamente tem uma razão para isso. E a razão é porque Ele nos ama e ama cada